Você sabia que aqui no Brasil fica a maior comunidade japonesa fora do Japão? Olá, eu sou a Mariane e nesse vídeo você vai descobrir como e quando aconteceu a imigração japonesa. Antes de continuarmos, eu já peço desculpa pelos meus erros de pronúncia, que provavelmente eu vou cometer. Tudo começou lá no Japão, com a Revolução Meiji, em 1868. Em resumo, essa revolução marcou o fim de uma ditadura que durou mais de 200 anos, chamada de Shogunato Tokugawa. Se fosse para fazer uma comparação, foi um período econômico e social parecido com o feudalismo. Você não sabe o que foi o feudalismo? Não se preocupe, eu vou deixar no final desse vídeo um link para outro vídeo aqui no canal que eu falei um pouco mais sobre o sistema feudal. E para você não correr o risco de perder mais conteúdos de história, é só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo para se inscrever. E ative as notificações clicando no sininho. Assim, você vai ser notificado de todo o conteúdo aqui do canal, como os vídeos de dicas para vestibular com os principais temas que caem nessas provas e também muitas curiosidades históricas. Com a Revolução Meiji, muitas coisas mudaram no Japão, não só no estilo de vida, mas também na economia do país, que passa por uma revolução industrial e começa a fazer comércio com outros países. É importante lembrar que nesse período da Revolução Meiji, o Japão passa por muitas expansões territoriais, se tornando o Império Japonês, que durou até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Enquanto isso, aqui no Brasil, no período imperial, que foi de 1822, quando Dom Pedro I declara a independência do Brasil com Portugal e se torna o imperador, dando início então ao período imperial, que acaba em 1889, com a proclamação da República. Enfim, nesses últimos anos desse período histórico aqui do nosso país, muitas coisas mudaram, como por exemplo o fim da escravidão, com a Lei Áurea em 1888. Apesar de ter sido um longo processo de lutas e resistências, muitas pessoas não gostaram e se sentiram prejudicadas com o fim da escravidão, principalmente os grandes latifundiários. Muitos deles, barões do café, que estavam fazendo fortunas vendendo grão para a Europa, que vivia a Belle Époque. Essa alta sociedade brasileira precisava de mão de obra, principalmente no campo, mas se recusavam a empregar os seus antigos escravos. Tudo por puro preconceito, já que os negros representavam a mão de obra especializada. Com isso, o Brasil enfrentava dois problemas sociais e econômicos. De um lado, a população negra, que não conseguia emprego para se sustentar. E de outro, empresários que não queriam essa mão de obra, mas estavam sem funcionários. Se pararmos para pensar, a solução não é complicada. Bastava alguma lei ou incentivo financeiro para que esses barões do café empregassem os negros que tinham recebido recentemente a sua liberdade. Mas não escolheram a solução mais fácil. Foi também nessas últimas décadas do século XIX que surge a tese da eugenia, algo ridículo que foi apoiado por alguns cientistas e fez com que o governo brasileiro adotasse ela de base para justificar a tentativa de branqueamento do Brasil. Essas campanhas de branqueamento incentivavam a imigração de pessoas brancas para o nosso país. É justamente nessas campanhas que alemães, italianos, holandeses vêm para trabalhar nas lavouras. Mas, como a maioria dos países europeus estavam vivendo a Belle Époque, não vieram tantos imigrantes quanto o governo brasileiro esperava. Porém, mais distante dali, no Japão, havia muitas pessoas com um sonho de vida melhor, porque, apesar da Revolução Meiji, as riquezas estavam concentradas nas mãos de poucos.
ou seja, poucas pessoas ricas e muitas pessoas pobres. Quando essas pessoas de classe social mais baixa viram a campanha de imigração para o Brasil, tiveram a esperança de uma vida mais confortável economicamente. Essa imigração começou com o Tratado de Amizade entre o Japão e o Brasil em 1885. Mas, nesses primeiros anos, poucos japoneses vieram para cá. Avançando um pouco na história, agora no Brasil República em 1889, onde os primeiros presidentes foram militares e fecharam as fronteiras brasileiras para a imigração, onde a única exceção eram os portugueses, que poderiam continuar vindo para o nosso país. Mas essa proibição não dura muito tempo, principalmente porque muitos ainda queriam que mais pessoas brancas viessem para o país. O que é muito triste em saber que muitas pessoas tinham a ideia de branquear. Mas, por outro lado, toda essa imigração aumentou a nossa miscigenação. Durante a República Café com Leite, inclusive, deixa eu dar uma dica para quem está estudando para as provas de vestibular. Mas, se não for o seu caso, pode pular para esse minuto do vídeo aqui, onde eu continuo falando da imigração japonesa. Quando se fala da República Café com Leite, é sempre o revezamento de presidentes mineiros e paulistas. Uma associação meio boba, mas que você pode fazer para lembrar na hora da prova é o seguinte: República Café com Leite. Lembra café da manhã, certo? E alguns meses atrás estava na moda dizer que quem toma café da manhã é cringe. E para vocês, jovens, os cringes são velhos, certo? Está aí a primeira associação. República Café com Leite aconteceu durante a República Velha. A outra associação é: o que combina com café da manhã? Pão de queijo, que fica fácil lembrar do estado de Minas Gerais. E o café lembra a cidade mais movimentada do nosso país, São Paulo, que não para nunca, como uma pessoa que consumiu cafeína. Enfim, principalmente nas fazendas de café, ainda estavam precisando da mão de obra. Então, fazem uma campanha em parceria com o Departamento de Imigração japonesa para trazer pessoas para trabalhar nas lavouras. Essa campanha foi bem aceita lá no Japão, que enfrentava o problema da superpopulação e da miséria de muitas famílias. Porém, essa campanha foi bem enganosa do lado brasileiro. Em 1908, o navio chamado Kazato Maru chega no Brasil com 781 japoneses. Ele foi o primeiro de uma dezena de navios japoneses que vieram para cá. Outro ponto importante é que não foi permitido a vinda de pessoas solteiras. Para desembarcar no Brasil, deveria descer junto da sua família, ou seja, cônjuge e filhos. O que o governo brasileiro disse para esses japoneses foi que os pés de café não davam muito trabalho de cuidar e a sua colheita era fácil. E que, em poucos anos de trabalho, eles teriam dinheiro suficiente para comprarem o seu próprio pedaço de terra. Porém, quando chegaram, a situação não foi bem essa que encontraram. Ao desembarcarem, já assinavam um contrato de trabalho para um fazendeiro, que duraria de 3 a 7 anos. E se não cumprissem esse prazo, multas altíssimas eram cobradas. Sem falar que não recebiam muito. Os barões do café pagavam o mínimo possível. Sem estrutura e não falando português, muitas famílias nipo-japonesas passaram por situações difíceis aqui no Brasil. Como eu disse, os primeiros japoneses que vieram para o Brasil foram trabalhar nas lavouras de café no estado de São Paulo. Mas, conforme mais navios chegavam, os imigrantes foram também para outros estados. Mesmo com toda essa dificuldade, as comunidades nipônicas aos poucos conseguiram se estabelecer aqui no Brasil. Porém, enfrentaram uma nova dificuldade durante a Segunda Guerra Mundial na década de 40. Nesse período de guerra, o Brasil se alia aos Estados Unidos e, por consequência, também se torna aliado do grupinho chamado Aliados, que lutavam contra o grupo de países do eixo. E adivinha, quem fazia parte do eixo? Sim, o Japão,
Com isso, o governo brasileiro coloca uma série de restrições aos japoneses e descendentes, como por exemplo, o fechamento de comércios, escolas, clubes e tudo relacionado à cultura nipônica. Apesar da guerra ter acabado em 1945, as restrições foram diminuindo aos poucos, assim como o preconceito, que infelizmente os nipo-brasileiros sofreram por algumas décadas. Sei que foi uma história bem pesada, mas muitos costumes japoneses trazidos para o nosso país só deixou tudo mais gostoso e bonito, como a fabricação de seda, o aperfeiçoamento do cultivo do arroz, elementos religiosos e culinários, sem falar das artes marciais, como o judô, que nos deram muitas medalhas de ouro nas Olimpíadas. Foram tantas coisas! Aproveita e deixa aqui nos comentários o que você mais gosta da cultura japonesa que foi trazida aqui para o Brasil. E eu te vejo na próxima. Tchau!